Olá, pessoal. Estamos de volta mais uma vez nas quintas-feiras com o Pantin Entrevista. Hoje temos uma presença extremamente especial, que é o Daniel Muchoni, publicitário, artista multimídia e que desenvolve um projeto na arte extremamente inovador e que seria muito interessante, né, que nós aqui da cidade do Natal, e como estamos em rede, né, que todos nós conhecessem de forma pormenorizada esse trabalho maravilhoso que ele desenvolve na arte. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo à Pantin. Bom dia, Pantin. Bom dia, Andréa. Obrigado aí pelo convite. E vamos que vamos. Vamos lá, então. Daniel, eu queria que você começasse, né, como a gente tem aí um material vastíssimo para conversar, mas eu queria que você começasse pontuando, né, como foi a sua entrada na publicidade e como foi o rito de passagem, que eu chamo de rito de passagem, da publicidade para a arte, né? Então, eu caí na publicidade por acaso em algum aspecto, assim. Tem uma coisa eu falo que é aquela frase do Chico César lá, quando dei por mim estava aqui, né? Eu entrei para fazer um curso técnico de processamento de dados, isso ainda quando eu morava em São Paulo, e porque os amigos estavam fazendo processamento de dados e falava que isso era a profissão do futuro e tal, mas eu fui muito de gaiato, assim, muito mais pelos amigos, e aí eu comecei a namorar com uma menina que ia estudar publicidade na mesma escola, e aí comecei, bom, eu desenhava muito, sempre fui de desenhar, né, gostava de estudar desenhando, ficar o tempo todo prestando atenção na aula desenhando, aí ficava, não, mas você tem muito talento para publicidade também, não sei o que, sempre fui da comunicação, em algum aspecto, sempre fui muito comunicativo, né, e aí eu falei, realmente, por que não, assim, né, também fui nessa, assim, tipo, o processamento de dados também não é uma paixão, não tô aqui por paixão, eu não estava muito convicto, assim. Eu acho que isso eu tinha 14 anos, ou 13 para 14 anos, se não me engano, que é o ensino técnico, né? E aí eu fiz escola técnica de publicidade. Mas, assim, tem um ponto bem emblemático na minha história que eu falo de uma professora que eu tive na terceira série, na segunda série, chamada Cineira Borges Ramalho. E essa professora foi fundamental no que eu sou hoje. Então, era uma professora que ela pedia, isso em 89, sei lá, 87, eu não sei muito bem quantos anos a gente tem na segunda série, mas acho que é 8 anos, 88, ela pedia para a gente fazer pequenos livretos. E aí cada aluno fazia um livreto contando uma história qualquer, e a gente xerocava 30 e trocava entre nós. E aí eu fazia questão de ler todos, o de todo mundo. Então, de alguma forma, ela estava já me formando como escritor, estava me formando como leitor, e essa mesma professora fazia um jornal, tem até na internet esse jornal, chama Rede Ataliba, era um jornalzinho e eu era o âncora, que eu ficava lendo as matérias, então também tem uma provocação no lado da comunicação aí, então eu falo que essa professora aí plantou bem a sementinha do mal. Depois, quando eu mudo para Natal, né, eu ainda estava nessa dúvida do que eu ia cursar, se eu ia cursar jornalismo, que tem um pouco mais a ver comigo, mas é isso, eu acho que a gente escolhe também o vestibular. No vestibular a gente está muito jovem. Por incrível que pareça, a gente tem 18 anos, mas é muito jovem para escolher uma profissão para a vida inteira. Se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade, talvez eu tivesse de fato escolhido artes visuais, artes plásticas, por medo do mercado de trabalho, por medo de... Eu fui numa escola de arte mais aplicada, então eu fiquei na dúvida entre arquitetura e publicidade. Como eu era mais da comunicação do que da arquitetura, que é um desenho, é uma arte aplicada um pouco mais afastada, eu acabei optando pela comunicação, inclusive pensando assim, bom, comunicação, se eu não usar, se eu não for um comunicador, um comunicólogo, em algum momento na vida, comunicação eu sempre vou usar, né? Então, eu também tive essa ideia de, tipo, se eu precisar fazer outra faculdade, comunicação eu não perco. Mas arquitetura, exato, em algum aspecto, eu posso perder, assim, a parte técnica, né? Então, foi mais nesse sentido, assim. E aí eu escolhi publicidade
e é uma boa escola, na verdade. Assim, a publicidade ela tem um aspecto que é um pouco complicado, porque é o aspecto da venda de qualquer maneira, né? Então, em muitas empresas tem essa ideia de fazer a venda, criar hábitos de consumo, que é um dos nós do nosso sistema hoje, né? A ideia do consumismo e essa possibilidade do colapso do sistema é bem pautada por isso, né? Porque a gente não tem matéria-prima livre e regenerativa em tão pouco tempo dos hábitos de consumo que a gente estimula, né? Mas é uma grande escola a publicidade, e foi uma grande escola para mim como um artista intermídias, multimídia, como preferirem, que é, em publicidade, eu criava tanto num dia, às vezes num dia, né, num dia de trabalho, eu estava criando para internet, para televisão, para rádio, então muitas vezes eu estava pensando muito em muitas possibilidades, né? Isso desse ponto de vista é uma grande escola, né? Eu tive a possibilidade de entender de várias mídias por causa da publicidade. Talvez, né? Porque eu sou bem inquieto, mas talvez eu não fizesse o meu trabalho do jeito que eu faço hoje se eu não tivesse essa passagem pela publicidade. Mas bom, acho que é isso, assim. Aí Inclusive, a publicidade, além de tudo isso que você colocou, ela também tem uma elaboração estética muito interessante, né? A partir do momento que você Sim, cria peças, ela está muito ligada aí já à questão da arte, né? É tanto que uma sim. das funções dentro de uma agência de publicidade é o criador, né? Como é que chama? Sim, o criativo, o O diretor de criativo, arte. o diretor de arte, Diretor exatamente. de arte é o redator, né? E é E o um redator. espaço onde você consegue ganhar algum dinheiro com isso, né? Então, assim, é muito louco, mas se não, se, por exemplo, hoje deixasse de existir a publicidade, talvez a arte tivesse muito mais artista, porque tem muito artista Que está na publicidade. que está na publicidade, Exatamente. alguns frustrados e alguns que fica flutuando entre as duas possibilidades, né? Exato. E o mais interessante, Daniel, como eu conheço, né, a sua trajetória, é Oh, que não tem problema, não tem problema. É assim mesmo. Então, assim, como você, nós já nos conhecemos há um tempo, e essa sua paixão pela publicidade e a sua vivência com ela, ainda como aluno, né, mostrou, na verdade, do que você veio mesmo, né? Assim, como é que eu posso falar? A vontade realmente, né, de trabalhar com a área de comunicação e a competência, digamos, que aí, depois que você terminou o curso de comunicação social, habilitação e publicidade, você também passou a ser professor da instituição na qual você foi aluno, não é isso? sim, sim. Na verdade, a universidade para mim foi muito importante também por um outro aspecto que assim eu vim de escola pública a vida inteira e com muito respeito assim, mas eu acho que eu tinha um pouco de facilidade demais. Eu era pouco cobrado, então eu passava a aula toda desenhando e ainda assim tirava notas altas, né? Não me esforçava para tirar 10, mas tirava as notas altas e então tinha sempre uma inquietude muito grande, porque eu queria falar e não tinha muito espaço para falar. Então, eu ficava meio que provocando professores, tinha muito problema de indisciplina e tinha muito questionamento, porque, tipo assim, como esse moleque não presta atenção, tira nota tão boa? E eu acho que, porque eu estava sempre desenhando, eu estava com a antena parabólica ligadona, né? Então, mesmo que você está desenhando, você não está prestando atenção, você está ali. Eu tenho Bom, agora já está perdendo um pouco, mas eu tenho uma memória boa e esse aspecto também faz com que eu ia absorvendo muita coisa fácil, né? De alguma forma eu ia absorvendo intuitivamente. E aí eu ia muito bem. Então eu tive uma relação meio complicada com a escola. Quando eu cheguei na universidade, que eu vi que eu poderia falar, que eu podia questionar, debater, eu, eu pirei, eu me apaixonei, assim. Tanto que eu chegava antes da aula, ia para a biblioteca,
ficava na biblioteca lá estudando, e fui um aluno até hoje. Depois eu dei aula, eu vi que eu era até o tipo de aluno chato, que às vezes não deixa a aula progredir, fica querendo mostrar que sabe e puxando os debates e tal. Então eu fui muito nesse aspecto, assim, né, mais de me interessar muito, me apaixonar pela faculdade. E aí isso gerou também algumas conquistas para mim nesse sentido, né? Então, comecei a estagiar muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo dentro da universidade. No primeiro ano eu já trabalhava em criação de agência, comecei a dar aula cedo também, né? Depois eu acabei por conta, é uma coisa que eu me arrependo, por conta da ideia mercadológica, da publicidade, eu acabei abandonando a pesquisa acadêmica, que foi uma coisa que me incomodou. Então, mas de alguma forma também eu fiquei dando vazão a isso através da arte, que é uma Sim, pesquisa claro. de alguma forma informal, né? Uhum. Não diria menos metodológica, mas sem a metodologia científica propriamente dito, né? Então, eu dava vazão por esse caminho. Então, eu E foi trabalhava e fazia muito... exatamente, Daniel, desculpa, e foi exatamente nesse ambiente da universidade, né, que você começa também a Sim, desenvolver, né, junto com colegas, né, do curso de jornalismo, como é o caso do hoje professor, né, e jornalista Rui Rocha, né, vocês começam, né, vocês criam, né, eles criam, o grupo de jornalismo cria e você vai ser vai trabalhar com. Me parece que o projeto é Blasfêmia, não é isso? É um fanzine, era um isso, fanzine, né? isso. E a partir daí seria seu pontapé inicial dentro da arte, Uhum. com o fanzine Blasfêmia? Isso é um pouco mais oficial, a partir do momento que eu começo a olhar como uma trajetória mais oficial, assim, né? É lógico que desde menor, assim, eu fazia grafite já em São Paulo, de uma forma mais anárquica e mais rueira, assim, e também fazia poesia de alguma forma também através de grupos de samba e grupos de rap que eu tentei fazer. Então, eu tinha essa vontade, mas o momento que eu dou um olhar um pouco mais profissional, assim, digamos, profissional não é a palavra, mas um olhar um pouco mais aprofundado para isso é no Rio Grande do Norte. Tanto que eu costumo me apresentar como um poeta do Rio Grande do Norte. Para muitas pessoas eu falo que eu sou um poeta do Rio Grande do Norte. Porque eu acho que, embora a minha natalidade seja de São Paulo e eu tenha ido para ir já bem formado, né? Eu tinha 17 anos quando fui para o Rio Grande do Norte, não é aquele caso que você nasceu e já foi morar, mas foi um choque muito, muito grande para mim de cultura por causa disso, porque eu entrei na universidade, entrei em mais contato com as culturas populares, especialmente a capoeira, e isso para mim foi um divisor de águas. Nesse momento digamos assim, eu começo a formalizar minha pesquisa, Sim. né? Eu luto um pouco contra essas palavras formalizar ou pesquisa, porque eu acho que também elas parecem uma tentativa de dar um peso para a coisa e parecer que é um trabalho oficial, e quando você tem uma pesquisa mais intuitiva e menos formal, não seja um trabalho, e é um trabalho também, né? Uhum. Mas a partir desse momento, via Rui, via Michele também, Michele Michele Ferretti, Ferrer. Gabriela Freire, então muita gente do jornalismo, né? Acho que quem não era do curso de jornalismo era eu e o Wilder. E eu entrei para desenhar a charge, porque eu desenhava, ficava desenhando os professores na aula, então aí tá de novo essa coisa de estar desenhando na aula. E aí o Rui meio que me arrastou mais para o mau caminho. O Rui e a Michele, que tem muito essa veia da poesia, mas o Rui que me levou para a SPVA, RN, que é a Sociedade dos Poetas Vivos do Rio Grande do Norte, né? Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. E lá eu comecei a ter contato com isso de sarau, de performar e tal. Foi um lugar onde eu meio que abriu esse caminho, assim. Na Acho... verdade, a gente tem, nesse momento que você estava aqui no Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal, momentos bem emblemáticos da sua vida, né?
o Blasfêmia, Sim. que a gente já colocou, a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, né? Muito interessante. Quem criou esse título? Foi Rui ou foi você? Não, esse grupo, ele é um grupo que já existe aí. Já existe, né? Já existia antes. Uhum. Ele é bem anterior, assim, eu não sei precisar de que tempo, mas ele já tem, é um grupo muito antigo, ele é um grupo que Ah, tá. já deve ter entre seus 40 anos, É talvez. mesmo? É um Interessante. grupo, porque isso quando a gente foi para lá era 98, ele é um grupo que ainda é ativo hoje, Uhum. então já tem aí uns 20 anos, mas eu lembro que quando a gente entrou ele também não era um grupo novinho, Ah, e é tá. um grupo muito diverso, é muito interessante, assim, porque é um grupo muito diverso, tem desde alguém que vai falar um cordel, a quem vai ler Clarice Lispector, a quem vai ler um poema autoral, e chegava eu lá fazendo minhas mugangas, né, umas doideiras. Então, tipo, tinha um lugar, assim, de, tipo, comportar, desde um artista de vanguarda, que estava tateando uma vanguarda, a um artista de trova, de glosa, né, Sim, sim. de outro Mais lugar. formal, né? Mais formal. Isso. E tem E é muito também o legal, Poesia o Esporte Poesia Esporte Clube, não é Clube. isso? É o Então, PEC, né? isso, PEC. De alguma forma, isso foi um embrionário do PEC e o embrionário do que eu faço hoje, porque esse respeito pela diversidade, esse respeito pela convivência de pensamentos bem diferentes, ele se refletiu no PEC, que era um espaço. O PEC era ainda mais anárquico, o PEC não tinha ordem de inscrição, não tinha vez, tinha nada, não tinha tema, que era uma coisa assim, a gente se incomodava com alguns saraus que tinha na S-Bookshop, onde só falavam os convidados, tinha tema. Então, às vezes você era convidado, mas você tinha que falar sobre amor. Você tava Sim. puto, tinha quebrado o carro no meio do caminho e tinha que falar um É. poema de amor. Você tava puto da vida, com o governo, com o que fosse. Então a gente desinstituiu a ideia de tema e de ordem. Então o Poesia Esporte Clube era muito anárquico. Você podia chegar e falar, podia fazer o que quisesse, na verdade. Já teve gente que chegou lá e começou a sapatear, fazer um número de sapateado. Uhum. E aí tinha isso, era um espaço para livre experimentação poética. Então foi muito embrionário também Sei. partindo disso. Era Eu acho muito muito influenciado. interessante essa forma que vocês criaram para o PEC, né? Porque realmente entra a questão mesmo do inconsciente, né? Você está ali Sim, elaborando até as coisas da instância do inconsciente. E me faz sim, lembrar também, Daniel, é, um tipo de de poesia que também foi criada aqui no Rio Grande do Norte, me parece que foi exercitada há muito tempo aqui por Cirne, Moacir enfim, Cirne, Moacir Moacir Cirne, Cirne, que ele é se um grande chamava Poema Processo, né? poema A processo, sim. poesia processo, né? O poema Sim, processo, poesia processo. E que é uma coisa que foi muito pouco difundida aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, sim, o que eu acho uma pena, né? Porque era um trabalho bastante interessante também, e eu acho que se reduziu a uma década ali muito específica, e depois se sim. diluiu, né? E eu queria saber se houve, né, do PEC ou da PEC, acho que da PEC, né, Poesia Esporte Clube, Uhum. alguma influência, meio que também inconsciente, do poema Processo. Sim, o poema processo, ele inclusive, eu acho que ele ainda vai reverberar, né? Uhum. Porque ele é relativamente um movimento novo, é relativamente, né? Embora ele aconteça ali anos 80, acho que até o fim de 90, sei lá, ou 70, 80, mas ele é relativamente novo para ter reverberado, né? Por exemplo, o poema concreto, ele reverbera nessa Uhum. geração mais do que reverberou. A ideia do poema processo me influenciou muito. E o movimento do poema processo estar em Natal me influenciou muito. Que legal. Embora o poema processo, ele acabou se dando mais numa base no Rio de Janeiro, porque os poetas estavam no Rio de Janeiro E e tal, Moacir embora estava lá também, né? Era professor da Moacir estava Universidade lá, Federal lá do Rio de Janeiro. É eram isso? poetas de outros estados, mas que estavam Uhum. ali, né? E a ideia do poema processo eu fiz muito por causa do Zine. Então eu participei de projetos de arte postal, de mandar coisas pelo correio, né? Que também tem a ver com a ideia de processo, né? Então às vezes você recebe um livro, você escreve uma página e passa para frente. Eu Uhum. acho que isso ainda reverbera muito no Rio Grande do Norte. Existem muitas pessoas que inconscientemente fazem processos e reverbera muito no meu trabalho hoje.
né, tanto o poema processo e o poema visual, que é muito forte no Rio Grande do Norte. Ele tem, por exemplo, Avelino Araújo, que é um grande poeta visual. Ele é pouco reconhecido no Brasil, mas é muito reconhecido fora do país e tal. Tem o estudo de sonetos visuais e tal. Então, assim, tanto o poema visual quanto o poema processo, eles ainda têm reverberações. Eu acho que eles ainda terão mais reverberações, né? Porque aí entra muito nessa coisa que você está falando da psicanálise, do campo do inconsciente, né? do Que eu acho que inconsciente. tem a ver com a questão, é meio que catártico, né? Eu acho que é como se fosse uma Sim, catarse, né? Tanto a sim, sua arte, né? Tanto o que você criou e desenvolve, quanto o poema processo, né? Eu acho que que está muito no campo da catarse mesmo, né? De você sim. fazer arte, mas você também transcender, né? Você Eu acho que quase sendo uma antena parabólica da linguagem, assim, né? Eu brinco uhum, muitas vezes com a coisa do cavalo, né? Que eu fico. Tanto que o nome do sarau que eu faço hoje chama Sarau do Burro, porque é um cavalo indomado, né? Tem esse quê da ideia do cavalo, que é no centro espírita, é quem recebe, na uhum. Umbanda e tal, é quem recebe, faz a função de cavalo de alguma força superior, né? Que ela não domina. E aí eu acho que isso é muito latente na poesia, né, na invenção da linguagem, e nesses movimentos que são menos formalistas, ainda mais. Então, poesia Exato. sonora, Uhum. poesia visual, poema processo, né? E recentemente, inclusive, mandei uma pergunta para o Siddhartha. Eu tive aula com o Siddhartha, né, na especialização, e eu mandei uma pergunta para ele com uma curiosidade sobre a relação dele com a poesia, se ele fazia e tal. Porque eu tenho para mim que a poesia é a possibilidade do sonho acordado também. Uhum. Então, porque o sonho também é uma manifestação de várias coisas que você não controla, mas que também são parte da sua. É Da, linguagem, né? O próprio é, Lacan diz que, né, o inconsciente está estruturado como uma linguagem, né? Então, o sonho, sim, ele se processa como uma linguagem. A gente não pode sim, fugir disso, né? E aí me vem também à memória a questão do movimento surrealista, né? Que trabalhou muito com essa elaboração e reelaboração do sonho. Eu vejo que a sua arte, ela realmente é bem plural e ela é de uma consistência, entendeu? É muito intensa e muito expressiva, né? Eu acho que se as pessoas começassem a entendê-la mais, né? uhum, E trazê-la para o seu dia a dia como um processo mesmo catártico, né? Eu acho que não estaria só fazendo arte, mas também estariam fazendo meio que uma terapia, né? sim. Daniel, a gente, né, em função do tempo, vamos tentar correr mais um pouquinho. Eu Sim, passaria eu com falo toda muito, me certeza corta. uma semana conversando com você, mas virão outros dias. Então, assim, fecha a sua gestalt aqui, tanto como publicitário, e tem o início aí do Daniel Artista, e você volta para São Paulo. Você volta para a sua terra, né? E aí você Uhum. vai trabalhar em agência de publicidade, mas chega um momento que tem um estalo, né? E que você diz, não, eu vou fazer de fato e viver de fato de arte, né? Tem, inclusive, uma passagem bem interessante na sua vida, que é o dia 1º de abril, né? Eu queria que você Sim, falasse nesse dia 1º de abril e também queria que você falasse como foi esse rito de passagem, que eu estou chamando de rito de passagem, que foi esse desligamento, digamos assim, profissional, e eu acredito que até monetário, financeiro com a publicidade, e essa entrada na arte. sim. Isso é muito interessante de pensar, porque assim, eu nunca abandonei essa ideia da experiência da linguagem. Eu, inclusive, tinha uma crença de que na publicidade eu teria como fazer essa experiência artística. Então, eu pensava muito em poder, sei lá, minar coisas, ou, experiências subjetivas, né? Então também de alguma forma e burlar com isso. Isso de alguma forma trouxe positividades, mas trouxe alguns desgastes do trabalho também, né? Porque você fica tentando impor uma forma artística numa coisa que de alguma forma tem uma fórmula muito mais pré-estabelecida e tal. Então rolava frustrações para os dois lados. De eu estar sempre tentando ter o mais inventivo e criativo e tá sempre batendo na trave. Quando eu volto para São Paulo, que eu faço a função de re-retirante, né? Uhum. Eu re-retiro, eu não abandono a publicidade logo de cara. Eu ainda passo 7 anos, quase 9 anos
me estruturando para isso, né? Para poder sair da publicidade. A Eveline, que é minha companheira, também vem comigo, e depois de um ano, e ela também fica trabalhando como artista e tal. A gente vai tentando estruturar essa saída dos dois para a gente autonomamente virar artista. E, em princípio, ela fazendo isso e depois eu migrando. Sim. Chega um momento que, na publicidade, eu fui demitido, aquela demissão do namorado que falava, você é bom demais para mim. Eu fui demitido com essa justificativa de tipo, teu trampo é artista demais, é muito interessante. A maioria dos diretores de arte queria ser o que você é, mas não consegue. Então, eu recomendo que você vá para esse lugar. A pessoa que me demitiu me falou isso, que foi muito duro para mim, porque lógico que eu sabia que eu fazia era uma outra coisa, mas o dinheiro sempre é uma questão, né? Claro, claro. E é muito difícil. Para mim, aí uma coisa que eu me arrependi foi de ter escolhido a publicidade por falta de coragem de fazer plásticas, de fazer visuais e tal. Porque se eu tivesse investido desde o começo nisso, quando eu chegasse agora com 30 anos, eu não teria que mudar de lugar, né? De mudar de profissão, digamos assim. Se é assim que se pode dizer, né? Mas aí eu tive esse rompimento no dia, que é exatamente nisso, assim, meio que fui demitido tipo no dia 31, se não me engano, de março. No dia 1º de abril eu tinha um sarau do burro para fazer. E aí eu falei, nossa, então eu meio que saí, eu fui lá resolver coisa de contas e tal, do trabalho que eu tava, que foi inclusive nesse trabalho que eu ouvi isso. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer algum marco inicial desse período. Até porque o dia 1º, ele é um dia bem polêmico, né? Fora ser o dia da mentira, ele é o dia que houve o golpe militar no Brasil, assim, um dia mais oficial e tal, né? Então, nesse período aí, quando rolou isso, foi bem no dia dos 50 anos. Então, eu estava também movido por essa efeméride aí e tal. Sim. Eu estava meio nessa pulsão, e aí eu pensei em fazer essa performance que eu literalmente comprei um tijolo para cada ano de trabalho. Eu trabalhava desde os 14 anos, né? Comprei um tijolo para cada ano de trabalho, e aí eu coloco nas minhas costas um monte de tijolo amarrado. Essa performance se chama Passa Passado, Me Interessa o Futuro. Tem no YouTube, para quem quiser conferir. E ela é cheia de... Eu coloco todos os tijolos, vou amarrando eles com sisal nas costas, no meio do sarau, e aí eu boto um martelo no meio da sala, e fica disponível para quem falar um poema, quebrar um tijolo das minhas costas. E aí vai rolando isso, as pessoas vão, cada um que fala um poema vai quebrando até liberar minhas costas, mas não sem deixar marcas, não sem deixar também experiências, né? Então, tipo, cortes na pele ou coisas que ficam, que também são resquícios dos anos de trabalho e tal. Então, eu faço esse rito de passagem meio que para marcar. E aí eu fico tentando renovar ele de outras formas, pensando todo 1º de abril, eu tento fazer um trabalho que reinaugure, né? Que reinaugure, né? Acho que seria essa palavra, que reinaugure aquele momento, né? Que me relembre que o acordo que eu fiz comigo mesmo. Então tem anos que é super difícil, por exemplo, esse ano eu estava em resguardo, né? Então foi uma performance virtual e também de resguardo, né? Então tem muito a ver também com o período. No 2º ano eu faço uma performance sobre a dificuldade que é trabalhar com arte, né? Então tipo é uma performance que eu repito muito, ninguém para ouvir areia virando pérola ou ver, né? Ninguém para ouvir a areia virando pérola. Então tem essa coisa das pessoas já quererem o artista pronto, né? E ninguém querer parar para ouvir o processo, né? O processo, a construção, né? E o Sarau do Burro, ele já existia em São Paulo ou você que cria o Sarau do Burro? A gente volta. Ele existia em 2018. Ele existia, não, desculpa. Ele foi criado em 2008 por mim, né? E com amigos em comum, né? Então o Sarau do Burro é uma tentativa de
juntar o meu trabalho de performance com o meu trabalho de pintura, de grafite, e chamar pessoas que tenham esse perfil, né? Certo. Então, é um sarau que ele passa a ser na Casa Nilo, que é um ateliê de artistas, Casa Nilo 132, ou na Rua Nilo, na Casa 132, que é a casa de um coletivo de artistas. E aí esses artistas trabalham com pichação, grafite, artes de rua. E aí uma forma de trazer esse diálogo, porque a minha referência inicial de poesia e de arte, de design, foram as pichações na rua, né? Quando eu era moleque, eu gostava muito de ver pichação, né? Fiz pichação também, gostava muito de ver. Eu ia desenhando as pichações. Eu ia para casa dos meus tios e ficava reproduzindo as letras que estavam no caderno, nos muros. Eu tinha cadernos com muitos dessas letras, ficava pesquisando tipografias de pichação. E também frases. Então tinha algumas frases, tipo, sei lá, abaixo a ditadura, frases mais de ordem, e tinha frases tipo, loucos são os caretas que vivem caretas no mundo dos loucos. Então eu gostava dessas frases, ou mesmo provocações. Se pintar, nós volta, aí o cara pinta. Sim, sim. Aí, ou a volta, a revolta, a reviravolta, sei lá, umas coisas que os caras iam escrevendo. Então eu gostava desse tipo de poesia ainda mais básica, assim, né? Então, tipo, e tem uma coisa também de gostar muito das chulas de canção popular, do samba de roda, do samba de partido alto e tal. Então, todas essas coisas já reverberavam, né? E aí, quando eu vim para o Sarau do Burro, eu tentei preservar esse espaço que é do poesia, que também já existia no Poesia Esporte Clube, que era do meio da roda, essa experiência da roda de capoeira, essa ideia de Sim. liberdade, de Trazer nós não essa vamos... essência, né? Isso, de Trazer nós essa não... essência, né? E de nós não vamos coordenar o que vai falar aqui, a não ser através do diálogo. Então, eu tenho a possibilidade, aí eu acho que no Burro, e tanto no Burro quanto no Poesia Esporte Clube, tem uma coisa que eu acho muito válido, que é a experiência do diálogo. Né? Então, eu tenho a possibilidade do diálogo através da poesia. Tanto que o meu sonho é que, assim, o Burro, tipo, não tenha palma. Teve um momento que eu comecei a falar, não, gente, não bate palma, não. Porque a palma, ela, inclusive, corta o fluxo contínuo. A ideia era que em uma hora, sei lá, a gente tinha uma hora de poesia ininterrupta, sabe? Tipo, porque um poema vai dialogando com o outro. Então, eu falei sobre amor e você rebate dizendo, mas o amor, poeticamente, mas o amor é uma mordida de um cachorro pitbull, deu no braço da Aninha. Quer dizer, você tá me dizendo, não, peraí, você tá pensando nisso no amor? Mas não é. Então tem quase um lugar do transe mesmo, e aí É do transe, que você está falando exatamente. do onírico, né? Que eu brinco com a coisa do cavalo, que é um lugar de tipo assim, nós vamos jogar. Então eu medio o sarau, de alguma forma eu medio ele, mas eu medio através da poesia. Então eu não tenho a ferramenta, e isso para mim foi muito importante, porque eu me treinei para poder fazer isso, me treinei para poder conversar sobre poesia, e aí eu me treinei de alguma forma para fazer o que o Leminski fala, que eu acho muito interessante, que é chegar ao dia em que tudo que eu dissesse tornará poesia. Então, eu hoje, quando dou uma aula, dou uma aula sobre poesia, eu tento que a minha didática seja poesia. Que eu esteja fazendo um experimento de linguagem com o que eu estou fazendo, né? E, então, de uma tipo, certa forma, você cria aí um método, né? Mesmo sem querer engessar, né, esse seu trabalho, que ele é muito livre, a gente percebe que ele é muito livre, né? Livre de amarras, né, de rótulos e tudo mais, mas mesmo assim se cria uma metodologia, né? Porque eu acho que é importante também o método, né? Então, você trabalhar a linguagem pela linguagem já é um método, né? Isso é fantástico, né? Sim. Ou seja, eu vou justificar a linguagem a partir da linguagem. E não tem fim, né? São hiperlinks, né? Você vai, porque a linguagem move tudo, estrutura tudo, né? Miguel, a gente vai ter que... Daniel, perdão. A gente vai ter que avançar mais um pouquinho. Eu falo muito. Mas a gente, não, aqui o espaço é para falar mesmo, para a gente conversar, para a gente trocar as ideias. Mas, infelizmente, a gente tem o tempo, né? Então, assim, eu gostaria que a gente fechasse, depois dessa trajetória, desse percurso tão bonito que você tem feito aí,
ao longo da sua vida, como publicitário inicialmente, e não deixa nunca de ser, né? E como artista, que, por sinal, acho muito interessante um título que você criou para isso, né? O artista ASG, né? Artista de Serviços Gerais. Eu achei isso fantástico, né? Achei isso maravilhoso. Então, eu gostaria que a gente finalizasse você contextualizando para os nossos internautas o que eu chamo, eu não sei como é que você chama, mas eu acabei de nomear, digamos assim, se você me permite, de forma muito graciosa, de projetos performances, né? Ou projetos Sim. performances, né? E aqui eu pontuei alguns, e eu queria que você fizesse um resumão destes, né? A partir do primeiro, né, que é o menor slam do mundo, o segundo é o slam do corpo, né? O rachão poético, o cabaré Revoltaire, que eu achei isso fantástico, que é uma alusão a Voltaire, certamente, né? Sim. A literatura ostentação, aí veio o Saraus da Periferia, né? E eu vejo que com esses projetos performances, você também conseguiu criar esse método, né? E, de uma certa forma, pulverizar esse método, né? Que, a partir deles, você você ganha um percurso, inclusive, nacional e internacional, não é isso? Sim. No Poesia Esporte Clube, a gente tinha uma brincadeira, e isso acabou pautando todo o meu trabalho, assim, né? Tinha uma brincadeira que era tornar a poesia o esporte nacional. O slogan do Poesia Esporte Clube era isso, né? Tornar a poesia o esporte nacional. E era uma brincadeira, assim, é uma utopia, né? Mas é uma utopia possível. E eu passei a cada vez mais acreditar nessa utopia. Porque, pensando no futebol, assim, o futebol, você precisa de... E ele é o esporte mais popular do Brasil. Você precisa de 10 jogadores, ou 5, sei lá, mas você precisa pelo menos de uma bola e de 2 chinelos para fazer o golzinho. Nem que seja 2 cocos, ou se não for uma bola, se for no intervalo da escola, uma tampinha para chutar, ou uma bola de meia, uma bola de pano, um coco, o que seja. Na poesia, você não precisa de nada disso, você só precisa de pessoas reunidas para se ouvir. Então, tem mais potencial de ser o esporte nacional, eu estou brincando com a palavra esporte só por essa alusão, mas a paixão nacional, do que o futebol, por exemplo, que precisa ainda de um gol e de uma bola, né? Então a poesia não, só precisa 2 pessoas juntas para se ouvir. E aí eu, brincando com essa utopia, eu conheci a cena de slams, né? Eu fazia parte de sarau periféricos aqui em São Paulo, bomba muito, desde 2001 tem vários saraus e tal, então o sarau do Burro de alguma forma faz parte desse circuito, mesmo não sendo um espaço na periferia, ele é um espaço de ocupação da periferia no centro, e eu circulo muito por isso. Em 2008 chegou no Brasil uma onda chamada slam, que são batalhas de poesia. E essas batalhas de poesia, o primeiro slam foi o Zap Slam. Aí eu participei desse slam em 2008. Eu não sabia nem o que era. Eu fui como poeta, as pessoas falaram, seu tipo de poesia ela vai bem. E eu fui, e aí eu curti, eu vi a possibilidade da poesia passar na televisão, por exemplo, porque determina um tempo, tem uma agilidade e tal. Aí eu falei, só que tem um problema, 3 minutos na televisão é muito tempo, né? Os poemas têm que ser 3 minutos. Aí eu inventei o menor slam do mundo, são poemas de até 10 segundos. Eu falei, agora não vai ter nem desculpa para não passar, né? Porque é tipo 10 segundos. E ao mesmo tempo era uma vontade de fazer assim, ó, bom, haikai. No Brasil a gente tem uma cena muito grande de poemas curtos, de haikai influenciado pelo Leminski, pela Alice Ruiz. Então, assim, e outras pessoas mais antigas, o próprio Milor, que popularizou, né? O Guilherme de Almeida, que trouxe. Então, assim, nós temos essa veia. E não tem muito espaço para você falar o poema rápido, né? Porque quando você vai falar, tem muito espaço para você criar, partilhar na internet. Mas quando você vai falar, não, porque é um tempo de atenção muito rápido. Então a gente criou esse espaço para isso, que é o menor slam do mundo, né? Aí eu comecei a fazer esse slam, que é o terceiro slam do Brasil, né? O primeiro foi o Zap, o segundo foi o slam da Guilhermina, o terceiro é o menor slam do mundo, que ele muda um pouco a regra, é tipo um futebol de salão. Né, ele inventa, e é uma invenção brasileira, né? Nós inventamos aqui no Brasil, que nós muda tudo, nós muda a regra, e aí importou, mandou para Portugal, e tem em Portugal, tem no México, tem outros países que já fazem esse formato.
A única mudança que tem na regra, porque assim, tem uma regra que é poemas autoral de até 3 minutos, poemas autorais de até 3 minutos, de até 10, oh meu Deus, peraí. Poemas autorais de até 10 segundos, então sem acompanhamento musical, sem figurino, sem nada, só a performance, seu corpo e a sua Sim. palavra. E aí, como você usa isso, né? Então, isso é basicamente a regra, assim, né? Porque para estabelecer uma ideia de competição, digamos assim, mas nem de competição, mas para focar a atenção do que de competição. No Menor Slam do Mundo a gente tira muito sarro com essa ideia da competição, porque bom, enfim, é isso, botar poesia em disputa. Tem uma música, aquela música da Beyoncé, que é a ideia de Jerico dar nota para poesia, aí tem a versão do Menor Slam do Mundo, a ideinha de Jeriquinho dar notinha para poesiazinha. Então, assim, a gente brinca com isso, mas eu entrei nessa cena, e aí é uma cena que, de alguma forma, ela também ajuda a popularizar a poesia. Então tem a ver com essa ideia do Poesia Esporte Clube, que tem a ver com o meu primeiro livro, que tem a ver com Jovens Escribas. Que o meu primeiro livro, ele é um livro que ele propõe que as pessoas venham participar dele. É um livro que ele tem várias lacunas em branco para você escrever poema. Então eu sempre quis me colocar nesse lugar de puxar as pessoas para a poesia, tentar converter as pessoas para esse exercício Para do esse prazer. lugar, né? Para esse lugar, acima de tudo, né? Isso, e do prazer da linguagem, a percepção do prazer da linguagem, sabe? Porque se fala muito sobre a inutilidade do poema, a inutilidade da poesia e tal, mas a utilidade da poesia é a invenção, o amor pelo conhecimento, o amor pela linguagem, o amor pela invenção tem a ver com o que nos trouxe até aqui, né? E aí, por consequência disso, do slam, de eu participar dessa cena ativamente, eu fui participando de outros eventos, né? Aí também a experiência com publicidade me possibilitou até uma pessoa que tenha uma visão de produto, digamos assim, eu não gosto de chamar de produto mesmo, mas de estruturação de formatos. E aí, por exemplo, eu trabalho, por isso eu migrei para um formato que é, por exemplo, participei do Rachão Poético, que era um formato com muita gente. Então eram vários, ao invés de ser um poeta só de cada vez, são vários poetas ao mesmo tempo. Depois eu fui convidado para esse grupo, que é o Slam do Corpo, que é um grupo do qual faz parte o Sarau do Burro, o Zap, né, o Zap Slam, e o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e um grupo de arte chamado Grupo Contra Filé. E aí ele trabalha especificamente com a comunidade surda, então são poemas bilíngues. Então eu tive uma outra experiência de linguagem muito enriquecedora nesse momento, que é quando eu comecei a conviver com pessoas que têm uma linguagem visual. Então eu comecei a entender muito mais isso e reverberar muito mais isso, e aí começou a voltar a fazer sentido para mim os poemas visuais, os experimentos que lá atrás eu fazia do poema processo, que reverbera nessas pessoas muito mais, que tem uma cultura visual, tem uma leitura de mundo mais visual, e não necessariamente da palavra em português. Linguístico, né? Exato. Exato, é um outro código. E aí, do ponto de vista semiótico e tal, é muito interessante porque dentro da comunidade tem um tipo de poesia, assim, um tipo de linguagem que chama visual vernacular, que ela é uma linguagem que ela é meio na base do signo, assim, ela nem vai pro significante e significado, assim, ela é muito, porque ela mistura mímica com tridimensionalidade, tem 13 pontos lá que você tem que fazer para cumprir isso. Então é tipo assim, ao invés de eu fazer o símbolo da maçã, eu viro uma maçã, eu me torno uma maçã. Ao invés de eu usar a palavra maçã, eu me torno uma maçã, né? Eu faço um coração na mão e começo a virar eu mesmo um coração gigante. E quando vai, então assim, seria a sensorialidade da primeira idade pisciana, né? Eu acredito que sim, né? Essa coisa da sensorialidade, né? Onde a linguagem verbal articulada, muito interessante isso, muito interessante. Muito ampliado, assim. Então isso para mim ampliou de um jeito, foi uma experiência maravilhosa, e aí eu pude conviver mais com a comunidade surda. Então isso no Slam do Corpo, né?
E aí, por exemplo, aí, assim, paralelo a isso, é isso, eu vou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa era uma faceta, estava dando aula para os surdos e tal. E aí, por exemplo, eu pude repensar o soneto, que era uma forma que eu nunca gostei muito, mas quando eu tive que explicar um soneto para um surdo, numa aula, eu vi, nossa, tem muita coisa dentro do soneto que eu reneguei, assim. Por isso que o soneto é uma forma Sim, que se consagrou pelo passar dos séculos, porque tem muita coisa aí, né? E não porque é só uma fórmula. Então, eu consigo, nessas multi-experiências, eu consigo ir criando tramas. Eu acho que o artista tem que aproveitar dessas tramas, né? Então, aí é isso. Aí, por exemplo, eu voltei a fazer poesia visual, que eu faço a poesia visual numa chave não da poesia visual tradicional, mas numa chave da performatividade, da ideia de performance do texto. Porque é muito difícil, por exemplo, traduzir o que eu faço num vídeo ou traduzir o que eu faço numa performance para um livro. Então eu fico sim. tentando buscar essa performatividade do texto também no poema impresso, né? Uhum. Como traduzir essa coisa intraduzível que é o gesto, que é o corpo, que é o movimento e tal. E tudo isso vai gerando várias pesquisas. O Literatura Ostentação é uma pesquisa de performance dentro do teatro, uma tentativa de levar a poesia para dentro do teatro. Então, são Sim. três artistas de poesia que vão e performam isso aí, né? E E o, paralelo a ca... isso, eu vou pintando, vou fazendo e o várias. cabaré, o cabaré Voltaire. O cabaré Revoltaire, né? Nós fizemos o Perdão, cabaré. Revoltaire. O cabaré Revoltaire é uma busca de inspiração no cabaré Voltaire, que o cabaré Voltaire Certo. sim é inspirado no Voltaire, né? E aí o cabaré Voltaire é o primeiro movimento assim da arte eurocentrada, lógico, não considerando tudo, mas da arte eurocentrada e branca, é um primeiro movimento de performance, né? Que é o que origina, inclusive, o dadaísmo, os experimentos Sim. fonéticos, o surrealismo. Então, vai reverberar nesses movimentos. E o Cabaré Voltaire, que acontece em Zurique no começo do século passado, ele é um espaço onde tinha as experiências dos poetas, dos poemas fonéticos, de performar coisas. Aí a gente começou a fazer o Cabaré Revoltaire, que era quase 100 anos depois, uma releitura disso, uma conexão disso num outro contexto, num contexto de um país que foi colonizado em outro lugar, né? Então não na Europa, mas num país de terceiro mundo, e também discutindo essas questões do que era vanguarda e do que é a vanguarda nossa também. Então Sim. a gente tinha uma mistura de possibilidades e era meio que um jogo que eu estabelecia com a Isadora Krieger, que era minha companheira dessa empreitada, assim, nós éramos os desorganizadores. Então, sei lá, eu selecionava uns 5 trabalhos de happening, poesia, música ou qualquer coisa, ela selecionava uns outros 5 e a gente, uma terça-feira por mês, a gente se reunia e meio que ia jogando. Eu via o que ela botava lá e jogava uma carta. Ela ia, então a gente ia trocando essas. Ah, então agora eu vi essa performance aqui que dialoga com aquilo ali. Então eu jogava uma outra coisa, ou ela jogava, e a gente ia fazendo uma noite meio de improviso, de números, onde no fim você tinha uma amálgama muito complexa. Então Sei. tinha desde modelo vivo para a galera desenhar, e com, sei lá, Uhum. com modelo grávida, com uma senhora de 80 anos, com uma pessoa trans, até isso, performances, uma performance de uma pessoa trans numa banheira de sangue, Uhum. ou várias coisas assim, muito emblemáticas, e poesia o tempo todo, e banda, e música. Então era um negócio muito turbilhão. Mas foi um Uhum. movimento um pouco pontual, assim. Nós fomos vítima da especulação imobiliária aqui, né? No lugar que a gente fazia fechou porque era na Augusta, e aí a Augusta deu uma valorizada, e a gente depois não conseguiu mais encontrar um lugar que fosse um lugar Que pena, parecido, né? Que tivesse um lugar pena. bucólico. Super Mas é uma interessante, experiência, né? Muito, é um experimento, né? era É um um experimento, experimento uma de experiência, né? um Fantástico. E a experimento ideia de do. happening, assim, né? A ideia do Exatamente. happening, do acontecimento. Exatamente. Importa É. mais o acontecimento. Aí tem muito do poema processo, né? Que é Uhum. tipo, importa muito Exato. mais
o que está se fazendo ali do que o significado ou o resultado final disso. A ideia do aqui e agora mesmo, né? Isso, Do aqui e agora lacaniano, e até da teoria de comunicação, né, que a gente fala muito da questão do aqui e agora. É muito interessante. Que move muito no lugar do sentir, mais do que no lugar do pensar. Com certeza, com certeza. Porque é imediato, né? É sensorial, não deixa de ser. Né? Michone, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, pelo menos dessa vez, né? Sim. Num outro momento eu terei de novo esse grande prazer de bater esse papo com você e de ter essa aula, né? Porque é uma aula. E, infelizmente, o nosso tempo, né? Ele é curto, né? A gente acha que 30 minutos são é muita coisa, mas não é. Quando a ideia flui, né? E quando o assunto flui. Mas, de toda forma, muito obrigada por conceder essa entrevista aqui para o Entrevista Pantin, que acontece todas as quintas-feiras. O nosso espaço, a nossa revista, o nosso portal está aberto para Daniel Michone, para a sua arte como um todo. Né? Sempre que tiver algum evento, sempre que tiver alguma produção, pode contactar com a gente, que a gente terá o maior prazer, né, de fazer a divulgação e de voltar e fazer uma outra entrevista, até mesmo com parceiros seus aí de São Paulo, né, que desenvolvem os projetos. A gente pode marcar uma outra pauta, porque, com certeza, é um tema que dá pano para mangas e a gente ficaria aqui, não é uma semana, não, ficaria um mês batendo papo. Sim, sim. Pois, Daniel, muito obrigada, tá, pela disponibilidade, muito obrigada por engrandecer a Pantin Entrevista das quintas-feiras. Obrigado vocês, obrigado, Mozinho, pelo convite, um prazer, uma honra, assim, você também é uma grande referência para mim. Eu tive aula com a Mozinho, para quem não sabe, tive aula na universidade e ampliou muito o meu olhar para o cinema, para a psicanálise. Teve um momento que eu desejei, inclusive, ir para a psicanálise, depois acabei debandando, né? Mas teve muita percepção, muita coisa interessante aí que reverbera ainda hoje, Buñuel e afins. Bom, é isso, assim, eu queria falar só um poema, assim, rapidamente. Ótimo. Né? Sei lá, tipo, se der, porque é isso, a gente fica... Dá, no sim, final das claro contas, eu falaria tudo em poema, assim, né? Mas eu tô muito tocado pela experiência da quarentena, né? Então também, de alguma forma, vale pontuar que nós estamos em quarentena, né? E eu tinha feito já um poema para minhas filhas, eu vou falar esse poema, tá? Porque eu estou vivendo intensamente com elas 24 horas. Algumas vezes vocês ouviram barulho de porta, alguma coisa aqui, era a criança entrando e saindo. E aí bom, ele é um pouquinho longo, 1 minuto, mas enfim. Minhas filhas são o que nunca fui, se muito daquilo que me ecoa, da semente que me coa o sumo, sem bagana nem bagaço, de onde fui bainha, minhas ticas são o aro, o aço, da voz de fogo do meu pai, da gana daquele que vai, e no ímpeto perdura, não só altivez, postura, posto que no sorriso, ternura. Minhas filhas são chá e ouro, faria rima pobre, tesouro, se elas não fossem mais, se não fossem honrarias, cristais. Donde Judas beiçou minhas botas, elas voam descalças. Da beira da ponta do meu passo, elas dançam, flutuam, desfrutam do meio da rua, de onde só fui calçada. Minhas filhas são o que há de mais moderno, donde descanso, passado, eterno. Nossa, que coisa mais linda. Para Ana e Emocionante. Antônia. Eu estou toda arrepiada. Que Você bom. não pode ver a sensorialidade aqui, mas eu estou muito grata, né? Obrigado. Ter tido a oportunidade, né, de bater esse papo com você e de finalizar com uma coisa tão linda, tão delicada, de emocionar mesmo. Obrigada, Andréa. Daniel. Muito obrigada por Axé, viu? por esse papo. Axé, axé. Para suas meninas que são extremamente especiais, porque são gêmeas,
são geminianas, assim como eu, Isso. e ainda mais o ascendente em Sagitário. Então, elas são de fato a perfeição, né? Vão me dar trabalho, perfeição. vão me dar um trabalho. Mas é isso, eu vou sentir saudade, mas vou sentir saudade feliz, né? É verdade. Que vão Daniel, pro obrigada mundo. mais uma vez, meu querido. Muito obrigada. Um bom final de semana para você. E todos que acompanham as nossas entrevistas nas quintas-feiras, se gostou, dá um like, compartilha e estaremos aqui na próxima quinta-feira. Até lá.